Sua internet está assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Chegou no RN Enereco um novo conceito em energia renovável, conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Bateu a vontade de comprar um bolo quentinho? Ou quem sabe, aproveitar o tempo em casa para montar o armário novo? Acesse o Pertinho de Casa e a gente mostra os negócios que estão pertinho de você. Basta escolher o seu preferido, combinar a compra e a entrega por WhatsApp ou telefone. Todo mundo ganha, os pequenos comerciantes e você. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Procure o Sebrae. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá a todas e todos que estão aí do outro lado da telinha, não é? Ou das ondas do rádio. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Jornalismo Potiguar Notícias. No ano de 2021, para nós é sempre uma alegria poder trocar aqui ideias estruturantes sobre jornalismo nas diferentes editorias que o nosso jornal ele se responsabiliza para dialogar com a sociedade. Eu sou Andresa Tavares e vou conduzir esta bancada de hoje. Tenho aqui uma responsabilidade social ainda maior, que é colocar para conversar e socializar ideias sobre o trabalho, não é, que ele vem desenvolvendo aí na condição de gestor do Hospital Infantil Varela Santiago. Eu estou falando do doutor Paulo Xavier, que já se encontra aqui comigo nos estúdios do veículo de comunicação Potiguar Notícias e que vai conversar com a gente sobre esta unidade de saúde, o Hospital Varela Santiago, que tem uma importância tão extraordinária para as crianças, para as famílias do Rio Grande do Norte. Mas isso foi só a cereja do bolo para deixar você aí com vontade de não desconectar do Jornal Potiguar Notícias, porque nós vamos proceder com o nosso programa de hoje, respeitando aquela sequência de sempre, né? Vamos aqui saudar o complexo de rádios e TVs web que nos transmitem por meio de transmídia. Então, aquele alô para a PNTV Web,
a TV web mais tradicional do Rio Grande do Norte, que você acessa por meio do endereço www.potiguarnoticias.com.br, Sena TV, 105 FM, FM Liberdade, FM Macaíba, FM Flores, FM Executivo, FM São Gonçalo, Zona Norte FM, Liberdade FM, Asas da Esperança, Santa Rita FM, Rádio Seridó FM, Pontal FM, Princesa FM, Curimataú FM, Guaíras FM, mais rádios e TVs web aqui. Olha que legal. Rádio Goianinha Web, Rádio Educativa Goianinha, TV, Rádio Goianinha Web, Rádio Saudade, essa eu acho super poética. Olha que beleza. Rádio Saudade Web e Extremoz FM. Este complexo querido de rádios que nos colocam em sintonia com mais de 120 municípios no Rio Grande do Norte, fazendo o veículo de comunicação Potiguar Notícias extravasar muito além de sua edificação. Nossa gratidão por essa cobertura tão responsável. Bom, tem ainda um recadinho muito especial que vem lá do Sebrae. Veja o que diz o recado. Olha, se tem uma coisa que a gente aprendeu com a pandemia, foi a ter que se ajudar. A espécie humana precisa ser colaborativa. E mais do que isso, foi importante aprender como as nossas atitudes podem fazer toda a diferença na vida das pessoas. E aí o Sebrae vai nos dar um exemplo. A Pertinho de Casa é uma parceria do Sebrae que ajuda a conectar clientes e negócios do mesmo bairro, fazendo a economia aquecer e girar. Um caso clássico onde todo mundo sai ganhando. Agora a gente vai dizer como funciona. Você vai baixar no seu smartphone ou no seu computador o aplicativo chamado Pertinho de Casa, que você baixa da seguinte forma: pertinhodecasa.com.br. Lá você vai ter acesso a um mundo de oportunidades em seu bairro, porque você vai descobrir opções de pequenos negócios por meio da localização de lojas e de estabelecimentos comerciais pertinho de você. Quem é dono do próprio negócio, vai lá, porque ainda tem como cadastrar o seu ambiente de negócio nesse aplicativo para que os clientes possam encontrar o seu lugar. Para isso, acesse e baixe o app agora, Pertinho de Casa. É um bom negócio para todo mundo. Esse é um recadinho do Sebrae, a força do empreendedor brasileiro e um super parceiro do jornal, do veículo de comunicação Potiguar Notícias. Muito bem. Um jornal, função dele é o quê? Dar notícias, não é? Então, claro que nós iremos fazer já uma big entrevista, uma entrevista que está fazendo aqui os corações, né, de todos nós que compomos essa bancada séria de credibilidade, pulsar ainda mais forte, porque é uma entrevista que tem a ver com a saúde de criança, que traz a pauta da criança e das famílias para dentro do nosso jornalismo, uma mensagem que tem tudo a ver com esse clima fraterno e solidário do fim do ano, mas você ainda não vai prestigiar essa entrevista agora, você vai ficar aí esperando um pouquinho, porque agora nós vamos aqui socializar para vocês as principais notícias que estão lá no portal de jornalismo. Vamos de cultura. Caetano Veloso, ao analisar, na verdade é uma editoria híbrida, não é? Cultura com política. Sobre Caetano Veloso, ele, ao avaliar a gestão de Bolsonaro, fala assim, que o Estado brasileiro se livre desse desgoverno. Essa é a opinião do Caetano Veloso. Para maiores detalhes sobre este posicionamento público em suas redes sociais, nós convidamos você para passar lá no portal de jornalismo Potiguar Notícias e acessar na íntegra este conteúdo. Segunda notícia, projeto de distribuição de absorventes para mulheres pobres não sai do papel. E quem fez esta afirmação tão cruel foi a ministra Damares, ao avaliar a essência do que dizia esse projeto aí relacionado à pobreza menstrual de mulheres com relação ao acesso aos absorventes para a condição higiênica feminina. Mais uma notícia, as vacinas para as crianças são seguras, afirma Secretaria do Ministério da Saúde. Então, vem lá do Ministério da Saúde. Vou até ler essa porque é tão importante falar sobre vacina. Por falar nisso, eu queria aqui deixar o meu testemunho. Eu, Andresa Tavares, jornalista, professora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte,
vacinada com primeira dose, com segunda dose, com terceira dose, muito feliz e convicta de que, se hoje me encontro com saúde, isso muito se deve a este ciclo vacinal atencioso e cuidadoso que nós estamos promovendo. Se vier a quarta, estaremos lá também na fila, recebendo esse líquido tão importante para a vida e para a saúde. Então, vamos ler na íntegra essa notícia. Vacina para as crianças são seguras, considerando que está aí na pauta da sociedade, essa questão, né, dessa preocupação com a vacinação para as crianças. Então, em nota destinada ao Supremo Tribunal Federal, STF, Rosana Leite de Mello, secretária extraordinária de enfrentamento à Covid no Ministério da Saúde, faz esclarecimentos sobre o processo de vacinação proposto para crianças no intervalo etário entre 5 e 11 anos. De acordo com o parecer estabelecido no documento, a imunização é muito segura para esse público e vai sim amenizar problemas de ordem social que a pandemia criou. Como justificativa para a aplicação das vacinas, a secretária ressalta que os imunizantes foram objetos de análises minuciosas no meio científico do país. Antes de recomendar a vacinação contra a Covid-19 para crianças, os cientistas realizaram testes clínicos com milhares de crianças. Nenhuma preocupação séria foi identificada com relação à segurança de suas vidas. As vacinas contra a Covid-19 estão sendo monitoradas. Quanto à segurança, com o programa de monitoramento de segurança mais abrangente e intenso da história do Brasil, afirma a secretária responsável pelo Ministério, pelo setor, né, o Departamento de Vacinação do Ministério da Saúde. Nós agradecemos aqui a senhora Rosana Leite de Mello pelos esclarecimentos. Sobre o feriado prolongado no ano de 2022, temos conteúdo lá no portal de Jornalismo Potiguar Notícias. Olha só, vão existir 4 feriados prolongados ao longo do ano de 2022. Carnaval, que na maioria do território nacional está sendo atividades que estão sendo suspensas, né? Aqueles grandes atividades que envolvem aglomeração, está no Rio Grande do Norte desde já sendo considerado como um ponto facultativo. Então, Natal terá 4 feriados prolongados em 2022, além dos nacionais. Que trabalha na capital potiguar também terá descanso prolongado nos feriadões estaduais. No total, entre feriados e pontos facultativos, o brasileiro vai poder descansar mais um pouquinho em 2022. Descanso, lazer, qualidade de vida, entretenimento, isso é saúde, hein, minha gente? 18 dias a mais aí, junto dos finais de semana. Olha que notícia massa, maravilhosa. 18 dias para restabelecer as energias, hein, meu povo brasileiro, meu povo potiguar, aqui no Rio Grande do Norte. Essas datas foram confirmadas no Diário Oficial dos Municípios, que foi publicado na última terça-feira, dia 28 de dezembro. A publicação do calendário é parte do decreto de ponto facultativo no período de Carnaval de 2022, que foi assinado, isso em Natal, hein, pelo prefeito Álvaro Dias. Professores de Natal decidem manter greve e a categoria cobra audiência pública com a prefeitura. Retorno do circular gratuito. Circular, para quem não conhece, é aquele ônibus, né, que fica responsável ali por conduzir os estudantes das paradas que ficam mais próximas do campus da UFRN, mas que é o mais próximo, que implicaria em algumas caminhadas que envolvem aí 1 quilômetro, 2, 3 quilômetros, dos estudantes até os seus departamentos de aula. E este tipo de prestação de serviço, que é um transporte de acesso público, né, o circular, ele já faz parte da tradição, né, da locomoção dos estudantes ali dentro do interior do campus da UFRN. Porém, recentemente, este circular, né, existiram aí alguns embargos para a continuidade da sua prestação de serviço na perspectiva da gratuidade. E se passou a cobrar um bilhete, né, com um valor relativo a essa taxa para que o estudante pudesse se transportar da parada originária dele, né, enquanto destino terminal de onde ele veio do seu lar, e a entrada no circular passou a ser cobrada para que ele possa se locomover dentro da cidade universitária UFRN.
Ocorre que, historicamente, o circular tem uma tradição da gratuidade, né? E a gente está falando aqui de futuros profissionais que se desejam com futuras estabilidades financeiras, mas que naquele momento de estudante muitos enfrentam, sim, muitas dificuldades econômicas. E aí, quando o circular ele passa a ser cobrado, por mais ínfima que seja essa taxa, se constitui, sim, em um obstáculo e um impedimento para que os estudantes possam efetivamente ter o livre acesso às suas casas de educação garantidas. Portanto, a governadora do estado, Fátima Bezerra, em nome desse retorno, a garantia do retorno do circular público e gratuito, anunciou a isenção de ICMS para empresas de ônibus ao longo do ano de 2022, e um dos principais pontos de preocupação da governadora foi exatamente essa manutenção aí do circular com relação à gratuidade. Nós estamos aqui no estúdio com o professor da UFRN, que depois vai poder falar aqui pra gente, se ele também, ele que deve conhecer bem de perto, né, a importância que o circular cumpre lá dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Covid, Rio Grande do Norte registra essa notícia, minha gente, é porque assim, os números relacionados à Covid, eles são dados diariamente, ok? Então, esse dado que eu vou ler aqui para vocês foi divulgado no nosso portal na última quarta-feira, dia 29 de dezembro de 2021. E lá na quarta-feira a gente tinha a seguinte informação: 6 casos confirmados nas últimas 24 horas. Olha só, 6, né? A gente traz com esse dado assim, com uma certa, um certo sentimento, não é, de que a vacinação está avançando, está colhendo resultados positivos, porque por muitas vezes o nosso coração ficou dilacerado em dar notícias relacionadas a centenas e milhares de casos de confirmação, e agora a gente tem aí o total de 6 unidades de confirmação de Covid-19 no último dia 29 de dezembro de 2021. Porém, o estado do Rio Grande do Norte, em especial a capital Natal, presencia aí o crescimento avassalador dos casos de gripe, né? Isso coloca todo mundo em atenção, principalmente para esse momento tão especial que é o Réveillon. Evitar aglomerações, álcool em gel, colocar máscaras. Nós vamos, a partir de agora, ampliar aqui o nosso zoom, né, o nosso enquadramento, porque depois do intervalo comercial, a gente vai sim proceder com a entrevista com o doutor Paulo Xavier, ele que é superintendente do Hospital Infantil Varela Santiago, e que vai falar para a gente um pouquinho mais sobre a importância, na condição de médico, de todos esses elementos, atitudes que fazem a diferença também em relação aos protocolos de biossegurança, para que a gente possa ter aí um Réveillon bem tranquilo e bem distante desse crescimento, alargamento do quadro viral, principalmente em função dos casos de gripe, né, que estão aí se expandindo nessa última quinzena do mês de dezembro de 2021. Vamos para um pequeno intervalo comercial e a gente volta já já. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Sua internet está assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade,
a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Bateu a vontade de comprar um bolo quentinho? Ou quem sabe, aproveitar o tempo em casa para montar o armário novo? Acesse o Pertinho de Casa e a gente mostra os negócios que estão pertinho de você. Basta escolher o seu preferido, combinar a compra e a entrega por WhatsApp ou telefone. Todo mundo ganha, os pequenos comerciantes e você. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Procure o Sebrae. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Agora, conferir uma entrevista muito especial com o Dr. Paulo Xavier, ele que é superintendente do Hospital Infantil Varela Santiago e que vai falar para a gente aqui de uma forma bem tranquila e bem compassada, não é? Sobre essa casa de saúde que tem uma missão tão nobre que é devolver aí, né? Restaurar a saúde ou pelo menos implantar dignidade na vida ali das crianças, dos infantes que estão ali na travessia de situações ali de quadro de enfermidade. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo. Essa casa de jornalismo se sente imensamente honrada em ter o senhor aqui na nossa bancada de entrevista nessa reta final do ano de 2021. Por favor, se apresente para o nosso público. Bom dia, Andressa, e aqueles que nos escutam e que nos assistem. Estamos aqui à vontade para falarmos sobre o Hospital Infantil Varela Santiago. Só fazer um pequeno comentário. Na despedida de Jaime Calado aqui, sim. Jaime Calado é apelido, porque fala que não é brincadeira. Fala muito. E ele disse que realmente não gostaria de dirigir um hospital. Sim. É uma empresa que mais complexa para você dirigir. As intercorrências que ocorrem dentro de um hospital, ela às vezes desequilibra tudo, principalmente o que se trata de finança, o financeiro. Então, essas intercorrências têm que ser resolvidas e você resolve com mais despesas. Com mais despesas, é verdade. É uma atividade extremamente desafiante e é por isso que o senhor está aqui hoje conosco também, né? Para que a gente possa estar conversando sobre esses desafios para as outras pessoas que estão lá em seus lares, para as pessoas que se encontram nesse momento lá no campo, mais remoto, mais distante dos centros urbanos e que muitas vezes não têm acesso a essas informações, não é? É verdade. Então, vamos conversar com essas pessoas. Vamos começar falando da história do Hospital Varela Santiago. O Hospital Varela Santiago foi concebido em 1917. O doutor Manuel Varela Santiago Sobrinho. Esse cidadão fez curso aqui do Brasil, fez curso no exterior e voltou para Natal. E aqui notou a carência de um local para atender as crianças, né? As crianças carentes. Dentro da própria casa dele, ele atendia e depois foram chegando agregados e pessoas que eles praticamente forçavam a ir ajudá-los lá dentro, colegas. E hoje é essa casa grande que é responsável por a maioria dos atendimentos em pediatria no nosso estado. Eu digo sempre que nós estamos ali desde janeiro de 2020. Nós mudamos a cara da pediatria no Rio Grande do Norte. Eu estou dizendo nós porque não é só o Paulo Xavier. Hoje nós temos 536 funcionários pagos com recursos próprios e que me ajudam a construir o que nós estamos construindo hoje. Olha só, que número, não é? Que número gigantesco que expressa esse trabalho tão importante para o Estado. A gente não fala que isso é um hospital que atende Natal e região metropolitana, não é? A gente pode colocar ele aí na condição de território estadual. Veja bem, para o estado do Rio Grande do Norte e aquelas cidades vizinhas do nosso estado, certo? Nós temos atendido, até porque, Andressa, a criança quando procura um hospital, a última coisa que nós perguntamos a ela é de onde ela é, porque é um paciente. Não tem nenhum japonês ali, nem um alemão, todo mundo é brasileiro que nos procura ali, não é isso mesmo? Isso. Então nós não temos que levar em consideração, no momento do atendimento, a origem, de onde é para atender
Rico, pobre, até porque o SUS não foi feito só para o pobre. Isso. O SUS foi feito para todos nós. Infelizmente, nós pagamos um plano de saúde para sermos mal atendidos. É isso aí, olha só, que carga cidadã essa reflexão. Gostei demais de ouvir. Doutor Paulo, fala pra gente sobre as especialidades, não é, que o hospital atende atualmente. Pediatria geral, neuropediatria, neurocirurgia, ortopedia. Recentemente nós absorvemos a ortopedia que era feita no Valfredo Gugel em crianças, né? Oncologia, temos 2 UTIs, inauguramos agora uma UTI, transferimos a UTI que tinha 31 anos de existência para uma nova. Essa UTI nova, modesta parte, não existe aqui no Rio Grande do Norte coisa parecida com essa UTI que nós acomodamos as 10 crianças que estavam nessa UTI mais antiga. No lugar dessa mais antiga, nós vamos adaptá-la para uma UTI neonatal que o Rio Grande do Norte precisa. Quem tem as grandes UTI do Rio Grande do Norte? O Hospital Santa Catarina, que teve aquele problema agora, e a maternidade Januário Ciclo. Até a maternidade é um parceiro nosso com os excedentes de lá. A maternidade trata muito com parto de risco, com crianças com problema. Às vezes são detectados na vida intrauterina e já se combina a hora da cesárea para essa criança seguir, se for caso cirúrgico, imediatamente para o hospital. E eu pergunto, na hora que nós criamos uma UTI lá neonatal com 10 leitos, e para nós habilitarmos essa UTI foi uma peregrinação grande. E era muito fácil de você entender isso. Quem nasce na maternidade de Januário Ciclo tem à sua disposição a UTI neonatal. Quem nasce em Macaíba, Parnamirim, Extremóis, Seramirim, e essas cidades aqui da vizinhança, para onde essas crianças iriam? Iriam morrer, porque não tinha para onde ir. Só o Santa Catarina e a maternidade não atendem a demanda. Existem outras, mas coisas muito pequenas, mas funcionando como a nossa e como essas instituições que eu citei aqui, não existe. Pois é. Doutor Paulo, o senhor também é professor, né? Recentemente tivemos aqui na nossa bancada o médico e também secretário de Estado de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte, o doutor Jaime Calado, que também é médico e fez aqui imensas deferências, né, ao seu trabalho como professor do curso de medicina da UFRN, e a gente percebendo aqui esse seu trabalho bastante vinculado ao campo da pediatria, a gente pergunta, não é, por que é que recentemente é tão comum, né, a gente ouvir falar na dificuldade de renovação dos quadros de médicos que se colocam ali como tendo interesse para se especializar na infância, né? Que o senhor atribui a essa dificuldade de médicos pediatras? Veja bem, Andressa, você quando faz um curso, você quer a sua garantia de estabilidade econômica, não é isso mesmo? Isso. E o outro, servir ao próximo. Essa foi sempre a teoria, foi a medicina que nós aprendemos e a medicina que nós ensinamos, né? E a pediatria é pouco atraente justamente pela questão financeira. Ultimamente a gente nós temos residência médica no Varela, nós temos 21 residentes de pediatria geral e temos uma residente de UTI pediátrica. É a primeira residência de UTI pediátrica aqui do Rio Grande do Norte, foi a do Varela. E a procura estava sendo até razoável, mas esse ano eu tive uma péssima notícia, que ninguém procurou a residência de UTI neonatal para fazer especialização. Então, isso é muito ruim, Cresce o número de crianças, cresce o número de serviços, mas não tem profissional para atender essa demanda. Isso é preocupante, como era preocupante a pediatria até uns 10 anos atrás. Melhorou um pouco, mas pelo visto a coisa já está querendo retornar, ou que não seja mais atrativo. Esse ano nós temos 7 vagas de residente no Varela Santiago, nós temos 40 candidatos. É um número razoável, mas já na UTI pediátrica nós só temos um candidato. Sim, então olha aí, né? De toda forma, apesar da mensagem final, né, que foi o retrocesso dessa procura, mas ficou aqui uma notícia muito boa, que é o fato de hoje as instalações do Hospital Varela Santiago permitir residência, né, nesse campo. Já temos residência há vários anos lá. UTI neonatal, né? UTI pediátrica. Desculpa, a UTI pediátrica é uma carência muito grande. Quantas vezes você ouviu falar que o governo fez uma UTI pediátrica aqui, ali, lá no interior principalmente, e nunca funcionou porque nunca formou a equipe de plantão.
E a dificuldade é de todo o Brasil, isso não é só no Rio Grande do Norte, é do Brasil inteiro. Nós procuramos, agora mesmo nós temos um centro de fissurado, nós estamos apalavrado com uma residência lá do núcleo, lá de São Paulo, lá no interior de São Paulo, para trazer essa residente para trabalhar conosco nesse núcleo de fissurado. Daí, porque no estado não existe. Aí a gente sai procurando onde é que tem, quem faz residência e tal, qual lugar para procurar. Isso aí é um aspecto, não é, que quando a gente para um pouquinho para refletir, assim, de uma forma mais interligada, a gente começa a perceber que a infância ainda é uma faixa ali da vida dos seres humanos que ela ainda é muito, vamos dizer assim, vítima da própria espécie, não é? É verdade. Porque, veja, as crianças deixaram de desenvolver trabalhos como mini-adultos muito recentemente, né? Hoje a gente para ouvir, né, um especialista, médico, falando que dá dificuldade de formar seus quadros. Em educação não é diferente, né? Eu sou pedagoga e também sei que os profissionais que lidam com a infância, a primeira infância, principalmente aquela de 0 a 6 anos, as creches, eles não têm uma rotina, uma permanência daquele profissional. O giro é muito grande. Em parte, é claro que a gente sabe que tem a ver as remunerações, diferentemente da Finlândia, por exemplo, que é onde se ganha melhor, não é, para se trabalhar com esse público. Mas não é somente isso, né? A própria compreensão sobre a importância da infância, de uma infância bem resolvida, feliz, para uma sociedade mais madura, né? Uma sociedade muito mais equilibrada, emocionalmente, fisicamente, enfim, de maneira holística. Então, eu penso que a pauta da infância e dos idosos precisam ser pautas, né, que a sociedade converse sobre ela muito mais, coloque no centro das prioridades das políticas públicas, das atenções. Veja bem, Andressa, eu me julgo idoso já, porque eu tenho 84 anos, né? Sim. Mas eu vou dizer, eu não vejo um programa de cuidado do idoso no Brasil. Na infância existe alguma coisa. É muito interessante essa questão de você ver, sabe? Eu digo sempre, tenho 2 jornalistas que vão lançar a minha história aí agora. E eu sempre procurei, eu sempre olhei para frente, sabe? Eu via muita coisa, eu acho que graças a Deus é por isso que nós fazemos uma administração boa ali, porque eu vejo lá na frente. O Hospital Infantil Varela Santiago, em outubro de 2019, criou um núcleo para tratamento de obesidade infantil. Obesidade infantil é uma preocupação do mundo inteiro. Nos Estados Unidos, obesidade mata mais do que câncer. Então, lá se tem uma preocupação com o tratamento da obesidade infantil. Esse núcleo funcionava antes da pandemia com 100 crianças. Essas crianças eram vistas de 15 em 15 dias. Elas fazem bioimpedanciometria, mede a massa muscular, mede a quantidade de gordura. Esse equipamento só não faz dizer o médico o que é que ele tem que fazer com aquela criança para ela emagrecer. Então esse núcleo vem funcionando há 2 anos, mesmo durante a pandemia ele funcionou. Hoje temos 83 crianças, tem pesquisas provando que todas essas crianças, apesar da pandemia, elas perderam. Muitas das mães que eram obesas perderam peso porque realmente gostaria de ver o filho com um físico dentro dos padrões normais. Mas ninguém não olhou para isso, nem o município. No Brasil parece que a obesidade infantil não tem nenhuma importância. O governo, estou falando de um modo geral, ele prefere gastar bilhões com tratamento de infarto, transplante cardíaco, diabetes, fornecer medicamento para diabético e por aí vai. Nós não tivemos ajuda de ninguém dentro desse núcleo. Nós pagamos tudo com recurso do hospital, isso é deficitário, mas nós vamos manter até enquanto pudermos esse núcleo de tratamento de obesidade infantil. Esperamos que com essa entrevista alguém olhe para esse núcleo, eu estou falando a nível municipal, estadual e federal. Nenhuma empresa dessa, nem um supermercado desse nos procurou para saber como é que estava funcionando aquele núcleo, quais são os resultados daquele núcleo, o que poderiam ajudar a esse núcleo, porque durante, inicialmente, nós selecionamos 100 crianças. De 15 em 15 dias se tornou impossível a visita, porque ela é vista pelo endocrinologista. Não é aquele tratamento de obesidade infantil que você vai ao endocrinologista, ele passa o medicamento, daqui a 6 meses você volta.
como é o normal aqui fora. Sim. É um tratamento de obesidade infantil, onde as crianças são vistas de 15 dias. Elas participam de oficinas, a mãe vai para lá cozinhar junto com o pessoal da nutrição lá do hospital. Vão escolher as crianças lá, nós temos uma horta, distribuído umas cédulas para essas crianças e comprar o alimento que ela acha que deve se alimentar. Muito pedagógico. As mães assistem de perto, eles participam, então elas se motivam por conta de todo esse trabalho. E muitas delas, agora na pandemia, ou mesmo antes, elas diziam que era muito difícil elas se locomover lá da tromba do elefante para cá, para fazer esse tratamento de 15 dias. A partir de janeiro agora, vai ser de 30 em 30 dias, ou seja, de mês em mês. Com isso, nós vamos duplicar de 100 para 200 crianças. Deve ser selecionada aí umas 150, mais de 160 crianças. Agora, o que nós esperamos é que aquilo seja visto pelos poderes públicos e pela iniciativa privada. Ora, não é interessante você estar bem aqui e o seu vizinho está com fome ali do seu lado, né? O nosso objetivo no hospital sempre foi de encurtarmos a distância entre nós e eles. Ou seja, quem nasce pobre no Brasil já nasce com um defeito. É verdade, doutor. Fico aqui encantado ouvindo o senhor falar, né? É uma aula. Não, é a realidade apenas. É uma aula de sociologia, que o final nem sempre é tão feliz, não é? Mas viva o jornalismo para a gente poder estar desvelando aqui, desnudando aqui essa realidade, para que a gente não esteja ali, muitas vezes, né? Quem está em seu lar, que se depara com quadros de determinadas farturas, achar que aquilo ali é uma realidade que se implica em todos os lares. Não é bem assim. E a gente falava ainda há pouco também sobre obesidade, né? De ressaltar que a pessoa obesa não está necessariamente também bem alimentada, né? Ele está com fome. Não, e tem mais um agravante. Saudável, a né? preocupação mundial hoje foi que a pandemia engordou muita gente. Eu me lembro na minha infância, eu me alimentava muito de caldo de cana com pão doce. E hoje não mudou essa realidade. Mudou na capital um pouco, mas no interior existe muito isso. As crianças comem alimentos inadequados. Era por isso que nós queríamos ali uma parceria com um supermercado desse. Sim. É importante, aquilo ali é importante, os resultados são fantásticos. Sim. Nós temos trabalho lá provando isso aí, porque é um serviço pequeno, até porque eu vou fazer um parênteses. Sim. No hospital nós só fazemos o que é bom. Eu fui pobre, fui paupérrimo nessa cidade, agora eu sabia o que era bom e o que era ruim. E lá nós fazemos o que é bom. Essa semana eu estava conversando com um colega e disse, qual é o seu substituto? Eu digo, eu não sei, porque isso aí vai depender muito do instituto, que é uma associação que é responsável pelo hospital, mas pela manutenção do hospital, mas que infelizmente não tem recurso para custear nada. Quem custeia aquilo ali é o governo do estado, município, ajudas parlamentares, ou ajuda do Ministério da Saúde. Aí eu disse que eu não sabia fazer de barro, porque eu já fiz indicações de pessoas para me substituírem em outras atividades e fiquei decepcionado. Mas do jeito que nós construímos ali, eu acredito que hoje a população não deixa ninguém mudar o método de trabalho Sim. que é utilizado hoje no Varela Santiago. Institucional e vai levar muito tempo para destruir o que nós fizemos ao longo desses 20 anos. Olha só. Tenho um orgulho de dizer isso. De dizer isso. Que bom, né? Que a telinha do Potiguar Notícias está podendo registrar esse entusiasmo aí dessa afirmação. É isso que o povo potiguar quer, né? Essa manutenção dessa cultura institucional. A gente, em outras ocasiões, já recebeu aqui profissionais da educação física para conversar, profissionais do lazer, do entretenimento, da cultura, que também vão ser ali questões que estão em paralelo com a nutrição. Exatamente. Né? Principalmente na obesidade. Na mitigação da obesidade. Mas todos eles deixam muito claro. Veja bem, por exemplo, o educador físico, a minha responsabilidade para um corpo obeso é 30%. 70% é a alimentação. Né? A carga em cima realmente do alimento, que esse alimento ele seja correto do ponto de vista nutricional. Se não for, vai perder o da tempo. Saúde, vai perder tempo e vai sobrecarregar esses outros profissionais em paralelo ali, não é? É isso Só um mesmo. detalhe, Andressa. Nesse núcleo nós temos filhos de médicos, filhos de empresários daqui do Rio Grande do Norte, porque, volto a frisar, aquele é feito para todo mundo. E nós temos muita pena daquelas mães que elas não voltavam de 15 dias porque não tinham dinheiro do transporte.
Veja bem, isso aí é caro de governo, né? Isso. Custear o transporte e outros alimentos que não eram os adequados. Não recomendava lá, enquanto ela estava ali no hospital, tudo bem, fazia tudo aquilo direitinho. Quando ia para casa, ela não tinha condições de manter aquilo. Nosso sonho ali era dar uma cesta básica dirigida para aquela alimentação daquela criança, que a mãe também vai comer e vai ter resultado com isso, porque a grande maioria das mães também são obesas. É sim, e impressionante como o alimento mais correto, que ele compreende que também é aquele que vem de uma forma mais genuína da natureza, termina sendo mais caro, né? Então o senhor pensa acertadamente quando pensa aí em fazer o curso e também disponibilizar o próprio alimento para esses lares. Mas vamos lá, doutor Paulo, fala para a gente sobre, o senhor falava nos bastidores, não é? Que vocês já têm aí um projeto já consubstanciado e que se refere a uma possível expansão da estrutura do hospital. Fala um pouquinho para a gente sobre essa ideia. Andressa, é o seguinte, o hospital foi construído há vários anos atrás, há mais de 100 anos, parte dele não tem 100 anos, mas tem mais de meio século. E naquele tempo não exigia não tinha tantas exigências dos órgãos controladores que hoje existem, né? Então, correto, tudo que eles querem está correto, porque tem normas para tudo. Nós temos enfermarias no Varela, que são várias, com 20 metros quadrados. Dentro desses 20 metros tem um banheiro, 4 crianças com 4 mães. 8 pessoas, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 5, 40, 2,5 metros por criança, por pessoa ali dentro, não é isso mesmo? Isso é inviável. Nós queremos fazer, no nosso setor de câncer, a nossa enfermaria, são 2 crianças separadas por uma cortina. Quando a criança que está do lado agrava, a daqui só tem o mesmo sofrimento daquela mãe do outro lado. Então, hoje é esse, amanhã será o meu? E aí a pergunta é essa. Nós queremos melhorar as condições de acomodações dessas famílias, tá certo? Por isso que eu falei encurtar o caminho. E não vai ter um crescimento de afluxo financeiro, aporte financeiro com essa construção. Vai ter um grande ganho social. As mães do setor de câncer, elas passarão a conviver dentro de um apartamento, na intimidade da família, vai ser o dia da família, de acordo com o que o colega permitiu, o médico que está acompanhando aquela criança, para ter a visita do irmãozinho que não tem hoje, da avó, passar uma tarde ou um dia lá, naquele apartamento, convivendo com aquelas crianças. Isso é de fundamental importância, Andressa, porque não é só o remédio que cura, é só um remédio que cura, é o aconchego, é o calor humano, isso aí ajuda muito. Até mesmo a presença do educador escolar, né? Nós temos a primeira classe hospitalar oficializada do Rio Grande do Norte, foi no Varela Santiago. Nós já recebemos a sua pedagoga hospitalar aqui, que falou para a nossa sociedade. Está funcionando e funcionando cada vez mais, se expandindo dentro do hospital. E nós queríamos deixar essas mães das enfermarias, que tem 8 pessoas hoje, com apenas 4. 2 crianças e 2 mães. Uma enfermaria comum, com mais conforto, com lugar para botar uma cama para cada uma, cadeira que se torna uma cama durante a noite para ela dormir ali. Muito bem. Então, nossa preocupação é muito grande. Nós temos uma casa de apoio das mães que nós construímos recentemente. É um hotel de 5 estrelas para elas, onde elas têm dormitório com ar-condicionado, 11 banheiros, uma sala de refeição para 50 mães. Restaurar essa mãe, que restaura esse filho e essas equipes de trabalho todas, pelo êxito dessa energia aí que passa a circular, não é, no sentido dos resultados positivos. Vamos falar agora, doutor Paulo, sobre quem são os heróis que estão por trás desse trabalho extraordinário que vocês realizam por meio da oferta de recursos que concorrem para a manutenção do trabalho extraordinário do Hospital Varela Santiago. É aquilo que já falou, é muito difícil pelo aporte financeiro. Nós dependemos do que faturamos com o SUS, certo? Dá em torno hoje de 1.500.000, 1.600.000. Isso é o quanto nós gastamos com nossa folha de pagamento. Nós temos as emendas dos parlamentares, quando tem boa vontade, destinam uma emenda para o Varela Santiago. Isso aí nós temos uma ajuda, um complemento. Por atendermos exclusivamente a paciente pelo Sistema Único de Saúde, nós temos uma ajuda do Ministério da Saúde. Essa ajuda vem
com a mesma quantia de há uns 10 anos atrás para cá, nunca mudou, nunca teve nenhum aumento. Nós temos a ajuda do município, com profissionais do Estado, com profissionais não profissionais próprios do Estado, mas através das cooperativas, eles nos ajudam. E esse Natal Cap nos ajuda muito, muito, para vocês terem uma ideia. Gratidão. Eu falo publicamente, dá uma média de R$115 mil por semana, ou seja, R$450 mil por mês. Não é o Natal Cap, são as pessoas que estão comprando o Natal Cap. Sim, o supermercado, não é? Que destinam quem está comprando. Os supermercados pouco precisam dar mais. Os supermercados hoje podem doar alimentos que estão próximos do vencimento. Isso é proibido, hoje é facultado por lei. Nós já fizemos convite a toda a rede de supermercados do Rio Grande do Norte para que ele mandasse um profissional dele para ver como é a nossa estrutura para acondicionarmos tudo isso. Nós não recebemos uma visita de nenhum, gente, nenhum. Nós mandamos carta para todos eles. E aqui nós estamos aproveitando a sua audiência para fazer mais um apelo. Vamos fazer melhor. Vamos nós lá, qualquer dia desse, fazermos uma reportagem. Vamos, tranquilo. Tranquilo, e a gente volta para cá e socializa aí para o povo porque todo. Destinam ao lixo muitos alimentos que estão perto de vencer. Sim. E nós temos todo o cuidado, nós temos uma estrutura de nutrição que nós inauguramos recentemente, um centro de nutrição e dietética com toda a estrutura de um grande hotel, com câmara fria, com tudo. Então, voltamos a fazer esse apelo, como voltamos a fazer o apelo para que alguém chegue perto e conheça de perto o que se faz no núcleo de tratamento de obesidade infantil. Sim, com certeza. E também que cada vez mais, né, as instituições se aproximem aí dessa casa de saúde tão emblemática para o Rio Grande do Norte, que tem essa missão tão sublime que é cuidar, atribuir saúde para a nossa infância, não é? Doutor Paulo Xavier, mais uma vez, muito obrigada por sua presença aqui em nossa bancada. Para encerrar, eu peço que o senhor, em palavras-chave, né, explique, comente, mencione aqui por que o Hospital Varela Santiago é um caso de sucesso no Rio Grande do Norte e no Brasil. E na sequência, por favor, já se despeça de todos que nos acompanham. Eu só tenho uma palavra para lhe responder. Seriedade. É um caso de sucesso. Seriedade. Porque é sério, concordo? É sério. Muito sério. Muito sério. Eu estou até chato, mas, infelizmente, para se conduzir uma instituição como aquela, você tem que ser chato. Chato. Ser chato para ser sério. Né? E a imprensa tem nos ajudado muito, muito. Qualquer coisa eu recorro para a imprensa. Isso, é um aliado. Recorro à imprensa. É isso mesmo. Então, estou recorrendo a você aqui. Pois apesar de que você que me fez o convite, nós conversamos ali nos bastidores. Eu fui aluno, professor e médico do Instituto Federal. Fui aluno e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vim de onde eu vim, chegar onde eu cheguei, eu não tenho mais o que procurar. Administrar o Varela Santiago. Fantástico, minha gente, realizadíssima com esse final de ano aqui no Potiguar Notícias. Não tenho expressão para sintetizar a minha alegria, a minha satisfação, né, em fechar aqui o nosso ciclo de entrevistas com a presença do Dr. Paulo Xavier, ele que é superintendente do Hospital Infantil Varela Santiago, nessa nossa missão aí de jornalismo ao longo de 2021. Obrigada, Universo. Você me coroou com essa experiência fantástica aqui, que foi entrevistar este homem tão grande que representa uma instituição tão extraordinária para o RN e o Brasil. A gente fica por aqui, vamos nos despedir efetivamente. Acredito não, certamente ainda teremos uma segunda edição aí, para que a gente possa consolidar as ações do veículo de comunicação Potiguar Notícias na jornada do ano de 2021. A gente fica por aqui. Tchau, tchau. Bateu a vontade de comprar um bolo quentinho? Ou quem sabe, aproveitar o tempo em casa para montar o armário novo? Acesse o Pertinho de Casa e a gente mostra os negócios que estão pertinho de você. Basta escolher o seu preferido, combinar a compra e a entrega por WhatsApp ou telefone. Todo mundo ganha, os pequenos comerciantes e você. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Procure o Sebrae.